Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 3, diz assim: Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos, assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Irmãos, vamos ler novamente o versículo 6. 1, 2, 3. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Irmãos, o Senhor Jesus, ele contava parábolas. Os irmãos sabem que, lendo os evangelhos, que existem diversos trechos em que o Senhor ele falava por meio de parábolas. E o que são parábolas? Parábolas, meus amados, são recursos, figuras de linguagem que ajudam a entender uma verdade profunda. Era uma história do cotidiano, amém, irmãos? Uma história comum, uma história que se passava realmente no cotidiano das pessoas, mas que ilustrava algo muito profundo, no reino de Deus. E esse era um recurso muito usado por Jesus, porém, não era só ele que usava, outros mestres do passado, outros filósofos, inclusive, faziam isso. Mas é muito interessante, irmãos, essas parábolas, porque elas não são simples histórias. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Mas são realmente verdades que revelam coisas profundas para nós. E nenhuma das parábolas que Jesus contou, eu não acredito que Jesus as inventou. Apesar de, quando nós vamos, às vezes, falar de uma ilustração, quando digo nós, estou falando dos pregadores, às vezes a gente inventa uma história, fictícia, lógico, já que foi inventada, é fictícia, isso é redundância. Então, irmãos, não está errado, mas no caso de Jesus Cristo, não, amém, irmãos? Acredito que todas as parábolas contadas por ele foram coisas que existiram de verdade, porque eles a viu. Porque, irmãos, Jesus é onipresente. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, e aqui, Jesus, ele fala de 3 parábolas, uma atrás da outra. Porém, irmãos, eu quero que os irmãos notem no versículo 3, que ele diz assim: Então lhes propôs quantas parábolas? Não, ele diz esta parábola. Mas ele conta 3 histórias. Por quê, irmãos? Ele falou, vou falar de uma parábola e conta 3 histórias. Porque as 3 histórias que ele contou, a da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho pródigo, tem o mesmo fundo de verdade. Os irmãos entendem, irmãos? Ou seja, era uma parábola só, dividida em 3 histórias, e elas contam a mesma coisa. Elas falavam do amor imensurável de Deus por nós, amém, irmãos? Um amor que busca o homem perdido. E nessa noite, irmãos, eu vou falar dessa parábola. Faz muito tempo que eu não prego a respeito das parábolas, mas nessa noite eu vou falar sobre esta parábola, porque eu tenho certeza que nessa noite ela tocará o seu coração. E antes de continuar falando aqui, eu quero perguntar aos irmãos: qual é o seu valor, meu irmão? Qual o valor você tem? Talvez você, alguns mais positivos, vai dizer: eu tenho muito valor, mas talvez não seja assim que as pessoas lhe veem. Talvez as pessoas olhem para você e não lhe dê valor algum. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Porque hoje nós somos medidos e mensurados pelas coisas que nós temos, pela nossa condição financeira, que tipo de veículo nós andamos, a roupa que nós vestimos, o aparelho com que nós comunicamos. Não é assim, meu irmão? Eu vi essa semana
uma pessoa que foi muito criticada, porque ela apareceu com um daqueles iPhones, eu não sei nem que número vai, 16, 17, 20, eu não sei, mas apareceu um de última geração. Ela botou assim, relaxando em casa, e ela tirou uma foto no espelho com esse celularzão, mas a parede atrás dela estava para rebocar. Os irmãos entendem, irmão? Então, para mostrar um valor, né? Ela comprou esse aparelho, porque na verdade, irmãos, nós somos contados assim. Irmãos, e quando nós erramos? Quando nós erramos, irmãos, a gente perde o valor geral para as pessoas. Não é assim, meu irmão? As pessoas olham para nós. Aquele cara ali, por exemplo, Ricardo, aquele Ricardo que deu um soco em... Isso nunca vai acontecer, até porque para alcançar o rosto de Rivaldo vai ser um pouco, né? Não alcança. Mas, enfim, aquele Ricardo, pastor, que deu um soco em Rivaldo, eu vou ser lembrado do resto da vida assim, não é, irmão? Porque as pessoas não esquecem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Podem não te dar o valor. Talvez você mesmo olhe para você e diga, eu não tenho valor algum, mas você tem muito valor para o Senhor. Amém, queridos? O teu valor é imensurável para esse Deus que te ama. Meus queridos, muitos gostam de chamar essa parábola, né, que nós lemos aqui, como a parábola da ovelha perdida. Dependendo da sua versão, a epígrafe está assim, né? Aquela palavra em negrito antes do texto bíblico, que não está no texto original, tá, irmãos? Foi colocado pela editora da Bíblia. Talvez esse texto esteja assim, a parábola da ovelha perdida, mas eu gosto de pensar nessa parábola não como a parábola da ovelha perdida, porque o protagonista nessa história não é a ovelha, o protagonista é o pastor. Amém, queridos? Nós poderíamos chamar essa parábola de a parábola do pastor preocupado. Amém, irmãos? Porque ele não é apenas o guardião das ovelhas, ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, porque aquele pastor que foi atrás da ovelha, ele representa, tipifica o Senhor Jesus, assim como a mulher que perdeu a dracma e ela desorganizou a casa inteira atrás das moedas, varreu, acendeu as luzes, tirou os móveis do lugar para poder encontrar aquela pequena moeda, também representa o Senhor. E o pai da parábola do filho pródigo, o pai que ficou esperando o filho em casa voltar e o abraçou e lhe deu novas roupas, restituiu o anel, colocou calçado nos pés e matou a ovelha cevada para celebrar. Este pai também representa Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Então essa parábola é a parábola do pastor preocupado. E nós somos a ovelha, irmãos, porque muitas vezes nós nos perdemos. E deixa eu dizer uma coisa para você, às vezes a gente se perde dentro da igreja. Mas como assim, pastor? A ovelha, irmãos, muitas vezes está dentro da igreja. Nós estamos dentro da igreja, mas vamos nos afastando do Senhor por causa das tribulações, talvez por causa dos afazeres do dia a dia. A gente vai se afastando do Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. O Senhor é o pastor que cuida de nós, que se preocupa além da lógica do utilitarismo. Eu coloquei o título dessa mensagem, o amor além do utilitarismo, mas eu sabia que ia ter dificuldade para falar essa palavra. Eu estou quase falando em línguas estranhas, né? Utilitarismo, amém, irmãos? Mas eu vou, vamos dizer assim, amenizar um pouco, né? E vamos dizer que o pastor, ele busca a ovelha além do custo-benefício. Vocês vão estar entendendo, irmão? Sabe por quê, irmãos? Porque seria mais lógico ele ficar preocupado com as 99 que estavam dentro do aprisco. Sim ou não, irmãos? Não é? Mas ele deixa as 99 e vai atrás daquela única. Por que ele vai atrás daquela única? Porque aquela ovelha era tão importante para ele quanto as 99. Você está entendendo, irmão? Você é tão importante para o Senhor, tanto quanto aqueles que estão com intimidade em dia com o Senhor. Você é tão importante quanto. Você é tão importante quanto aqueles que estão na mídia, como homens e mulheres de Deus reconhecidos mundialmente. Você é tão importante para o Senhor quanto eles. Você é tão importante para o Senhor quanto os personagens bíblicos, que todos eles foram reais e tiveram as suas lutas e as suas vitórias diante do
do Senhor, você vale o tanto quanto a eles, porque aquela única ovelha, ela interessava ao Senhor. Porque talvez, né, irmãos, nessa lógica do custo-benefício, as pessoas disseram, não, eu perdi uma, mas tenho 99, né? Nós não somos assim, irmão, a gente tem um monte de coisa, eu perdi só uma, não é? Perdi só uma. Podemos arranjar outra ou continuar com outra. Irmãos, hoje eu descobri que um dos meus livros foi atacado pelas traças, né? E eu aqui mostrei a todo mundo, eu chorei, eu me agarrei com o livro, eu saí correndo dentro de casa. Estou brincando, irmão, não foi bem assim não, mas eu fiquei bem triste. O livro foi atacado pelas traças. Mas sabe qual foi o meu primeiro pensamento? Foi assim, eu posso baixar pela internet e colocar no meu Kindle. Mas aí eu me lembrei, irmãos, que eu tenho um relacionamento com aquele livro físico. Vocês vão estar entendendo? Porque, irmãos, eu comprei o livro, eu estudei, enquanto estava no seminário, estudei com ele, né? Eu fiz marcações nele, na época eu fazia marcações em livros e tal. Eu tinha uma história com aquele livro. Então, aquele livro, aquele volume tem valor para mim. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você, meu irmão? Talvez, né, alguém diga assim, perdi essa amizade, mas eu posso encontrar muitas outras. Alguém, talvez, da sua família diga, é só mais um parente, né? Não preciso estar perto dele. Talvez, né, aquela pessoa que você teve um relacionamento diz, eu consigo outro ou outra como ela, mas para o Senhor não, meu irmão. Você é único e indispensável para o Senhor. O Senhor não diz, eu tenho bilhões e bilhões ao meu favor, ao meu lado, que me ama, eu vou deixar esse para lá. Não, meu irmão, o Senhor vai à tua busca. Amém, queridos? E nessa história há, em primeiro lugar, a perca, ou a perda, né? Melhor dizendo. Versículo 4, acompanhe comigo, irmãos. Olha só o que é que diz. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e o que, irmãos? Não deixa no deserto as 99... E vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Irmãos, a perda, né, dessa única ovelha pode parecer insignificante, né? Num rebanho de 100 ovelhas, perder uma pode ser insignificante, irmãos, mas isso acontece porque, como eu já disse, nós somos contados pelo que temos, não é, irmãos? Quantas vezes as pessoas nos acham irrelevantes porque nós não temos o que as pessoas julgam ser importante, não é, meu irmão? Se você não chega com a roupa de grife, se você não chega causando, e eu quero dizer para os irmãos que os maiores bandidos deste país se vestem bem, tem, né, os melhores aparelhos, os melhores carros, não é assim, irmão? Né? Tem alguns que não tem nem todos os dedos, mas deixemos para lá. Mas, irmãos, né, essas pessoas se vestem bem e elas que são mais tidas como as pessoas mais importantes do país, irmãos. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, meus queridos. O pastor, ele empregou todo o esforço atrás daquela ovelha. Amém, irmãos? Olha só, ele tratou aquela ovelha como se só tivesse ela. Vocês não estão entendendo? Porque ele deixou as 99, escute só, ele não deixou as 99 ao bel prazer, vou deixar as 99 para lá. Não, deixou dentro do aprisco, no cuidado. Vocês não estão entendendo, irmãos? Mas foi atrás daquela única ovelha, como se fosse a sua única. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. O Senhor, ele te trata assim, como se você fosse o único, como se você fosse a única, porque para ele é assim. Ele está interessado em você. Irmãos, ele te ama tanto que lá em João 3,16, o versículo mais conhecido da Bíblia, diz assim: Deus amou o mundo, e eu quero transliterar para você, Deus amou você de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que você nele creia e não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse de tal maneira traz uma noção de intensidade de amor. Quando eu digo assim, meu irmão, eu poderia dizer do meu livro que foi atacado pelas traças, eu poderia dizer, eu amo esse livro de tal maneira que eu não vou me separar dele. Não vou, amém, irmãos? Porque eu tenho uma história com aquele livro. Os irmãos percebem que eu fiquei com trauma, né, dessa traça. Eu vou caçá-la dentro de casa, quando eu achar. Irmãos, amar de tal maneira fala de intensidade. Você está entendendo, irmãos? Deus te ama numa intensidade tal que você não entende. Deus te ama numa intensidade tal que ninguém entende, mas Ele te ama com muita intensidade. Irmãos, e a gente fica se perguntando, mas por que
A ovelha se perdeu se o pastor era tão bom, né, irmão? Por que a ovelha se perdeu? E a gente fica pensando, ora, mas por que a gente se afasta do Senhor? Se o Senhor ele é tão bondoso, por que a gente se afasta, irmão? Eu posso até dizer que talvez alguém pense, ele se afastou, a ovelha se afastou porque havia um buraco na cerca. Não é? Havia um buraco na cerca e a ovelha foi passando. Mas, irmãos, se o pastor é um bom pastor, como o nosso Deus é, não há falhas na cerca. Você está entendendo, irmãos? Não há falha de Deus para conosco. Não há dificuldade que Deus gerou que te afaste do Senhor. Sabe por que a gente se afasta do Senhor? E eu vou dizer o porquê aquela ovelha se perdeu. Curiosidade. Amém, irmão? Quem já viu o ditado, a curiosidade matou o gato? Né? E eu vou dizer, a curiosidade mata muita gente, viu, meu irmão? A curiosidade nos faz nos afastar do Senhor. A ovelha, meus queridos, ele é um animal tão simplório que ele precisa realmente do cuidado humano. Porque, olha só, irmãos, a ovelha, ele vai comendo um pouquinho aqui, vai comendo um pouquinho ali. Se tiver um precipício, ela não está nem aí. Ela vai comendo, daqui a pouco, puf, cai no precipício. Sabe por quê? O salmista Davi, lá no Salmo 23, ele diz assim, ele me conduz às águas tranquilas, porque a ovelha ela é boba, meu irmão. Ele vai comendo, vê o rio, tá nem aí. Ela entra no rio, se as águas for turbulentas, leva a ovelha e depois. Porque a ovelha é assim, nós somos assim, irmãos. A gente vai com curiosidade, mas por que proíbe isso aqui? Deixa eu ver se isso aqui é bom. Você está entendendo, irmão? E a gente vai se afastando aos pouquinhos. Sabe por quê, meu irmão? Porque esse afastamento, ele não é de uma forma, vamos dizer assim, uma ruptura, né, instantânea. Acontece paulatinamente. Você está entendendo, irmão? E muitas vezes até as dificuldades da vida também nos afasta, não é? Porque a gente vai enfrentando uma dificuldade, aí luta para conseguir, ainda fala do Senhor, ainda canta ao Senhor, mas as coisas vão acontecendo uma atrás da outra e a gente vai esquecendo de orar, a gente vai esquecendo de adorar, a gente vai deixando a leitura bíblica para lá. Não é assim, meu irmão? A gente vai se afastando, irmãos. Essa ovelha que se perdeu, ela saiu voluntariamente do aprisco. Você está entendendo, irmãos? E nós nos afastamos do Senhor voluntariamente. Aquela ovelha representa aquelas pessoas que paulatinamente se afastam do Senhor. Isaías 53, versículo 6, o profeta Isaías fala a respeito disso. E ele coloca todos nós no mesmo aprisco. Olha só o que é que o profeta diz. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse texto, irmãos, refere-se a Jesus Cristo e refere-se a nós. Nós nos afastamos do Senhor, mas Deus, o Pai, fez cair sobre Jesus o nosso pecado, a nossa iniquidade, para que nós possamos voltar ao aprisco. Amém, irmãos? E deixa eu dizer para você, essa ruptura, né, esse afastamento não é instantâneo, ele é paulatino. Você está entendendo, meu irmão? As coisas vão nos encantando e a gente acaba se afastando. Irmãos, nós como ovelhas temos a propensão de nos afastar do Senhor. Muitas vezes a curiosidade nos faz afastar. Às vezes, meus queridos, as gratificações efêmeras nos fazem se afastar do Senhor. O que são isso? Às vezes é uma amizadezinha que não agrada ao Senhor, mas é tão bom estar perto dessa pessoa, e a gente vai estando, ou desse grupo de pessoas, vai estando perto deles e vamos nos afastando paulatinamente. Às vezes é um hábito, esse hábito que nos afasta do Senhor, mas é tão bom, me deixa tão bem, eu fico tão satisfeito ou satisfeita, e isso vai nos afastando do Senhor. São gratificações efêmeras, né, que satisfazem só no momento, mas que nos afastam do Senhor. Às vezes são ideologias, meu irmão. Quantos se afastaram do Senhor por causa da política? Não é assim, meu irmão? Porque talvez um irmão da igreja tenha uma maneira de pensar diferente. Eu não vou mais para aquela igreja. Não é assim, meu irmão? Ou porque o próprio pastor tem uma mentalidade política diferente. Irmãos, quantos irmãos em Cristo pararam de se falar por causa de política? Não é assim, meu irmão? Mas não é só política, não. Existem outras coisas, outras ideologias, todas elas passageiras, que nos fazem afastar do Senhor. Não é assim, irmãos? E pior, irmão, a satisfação dos desejos, não é? Porque, meu irmão, esse desejo animalesco que há dentro de nós, a gente quer satisfazer de todo jeito,
Não é assim, meu irmão? Tem gente, meu irmão, que mata e morre para satisfazer esses desejos. Isso nos afasta do Senhor. A gente fica dizendo assim, se enganando, né? Mas Deus me conhece. Deus sabe que assim eu tenho que satisfazer esse desejo que Ele mesmo colocou dentro de mim, meu irmão. Esse desejo ele é tão incontrolável por causa do pecado e é Ele mesmo que nos afasta do Senhor. Você está entendendo, meu irmão? E nós vamos nos afastando porque tudo isso é uma armadilha do pecado que nos aprisiona e nos afasta. Porque nós ficamos presos a essas armadilhas. Você está entendendo, meu irmão? Ficamos presos a isto. E presos nisso, estamos afastados do Senhor. Diga assim, misericórdia. Irmãos, e quando menos esperamos, estamos totalmente afastados. Às vezes, meus queridos, nós nos afastamos até por causa do cansaço. Né? Estou cansado, não vou orar. Estou cansado, eu não vou ler a Bíblia. Estou cansado, hoje eu não vou à igreja, não vou ficar em casa. Né? Vai ser legal. Irmãos, isso vai apagando o fogo dentro de nós. Quando a gente menos espera, estamos afastados do Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a ovelha se afastou e o pastor percebeu, ele foi atrás, houve a procura. Versículo 4 de novo. O texto diz assim, qual dentre vós é o homem que o quê, irmãos? Possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Irmãos, olha só, ele foi em busca. Jesus, ele está em busca de você nessa noite. Foi por isso que ele marcou esse encontro com você aqui, para ouvir esta palavra. Ele quer que você de volta. Ora, pastor, mas eu sou crente, eu estou na igreja, eu estou ouvindo todo domingo, toda quinta, eu estou aqui. Eu não me afastei. Espera aí, será que é verdade, meu irmão? Será que não é assim? Às vezes a gente está de corpo. Sabe aquela história da missa de corpo presente? O corpo está lá, mas a alma, meu irmão, está longe. Não é, meu irmão? Você quer ver uma coisa? Você pode dizer glória a Deus? Por que vocês disseram glória a Deus? Automático, meu irmão, não é? Às vezes está assim no automático. Eu digo aqui, meu irmão, antes eu tomava droga, eu acabava, glória a Deus. Por quê? Está no automático, sei lá o que você disse. Irmãos, uma vez eu estava num culto bem, né, numa outra denominação que a gente fazia parte, bem pentecostal, e o filho do pastor estava conversando comigo, aí ele também é baterista, né? Eliel, filho do pastor Edson, e estava aquela coisa, o povo gritando, o pregador pregando lá, gritando, e o povo dando glória, e ele conversando comigo, olhou para dentro da igreja, estava fora da igreja, olhou para dentro da igreja e fez, glória! Meu irmão, aquela bateria, eu fui, oxe, tu desse glória, porque, sei lá, tá todo mundo gritando, vou gritar também, contribuir, né? Esse Eliel até está na glória já, bem engraçado ele. Mas é assim, meu irmão, ele está no automático, né, meu irmão? E muitas vezes nós estamos no automático e nem percebemos que estamos afastados, mas o Senhor, Ele veio em busca de você, para que hoje você saia do automático e passe a ter um relacionamento íntimo e constante com o Senhor, não apenas nos domingos, não apenas no momento de culto, mas em todos os momentos. O Senhor quer estar com você. Amém, queridos? O pastor, ele busca a ovelha como se ela fosse a única. O pastor te busca como se só tivesse você, porque para ele é como se ele só tivesse você. Amém, queridos? Irmãos, é um valor pessoal que o Senhor dá para ti. Amém? Um valor individual. Um valor que não é transferível. Como assim não é transferível? Eu não posso transferir esse valor para minha esposa, que é a mulher que eu mais amo neste mundo, tirando a minha mãe, senão eu apanho da minha mãe. Mas os irmãos estão entendendo, irmão? A mulher que eu mais amo, eu não posso transferir para ela. O amor é comigo. Deus tem um amor também com ela. Mas o meu amor, o amor que Ele tem por mim é intransferível. Você está entendendo, meu irmão, o grau de responsabilidade que Deus tem contigo e o grau de valor que você tem para Ele. Amém, queridos? Irmãos, com todas as forças, o Senhor, Ele buscou, amém? A ovelha. Isso não foi apenas gestão do seu rebanho, não, meu irmão. É, de fato, um amor que é transcendente. Ele não foi atrás do lucro que aquela ovelha queria dar, não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que ele foi atrás daquela ovelha porque ele ama aquela ovelha. O Senhor vai atrás de você não é pelo valor que você pode dar a Ele, ou o trabalho que você pode dar a Ele, né? ou devolver a Ele. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Mas Ele vai atrás de você porque Ele te ama. Porque, na verdade, irmãos, o que nós podemos dar a Ele é ínfimo.
É pequeno, ele tem tudo. Ele não precisa de nada, ele não precisa do meu trabalho, ele não precisa do meu louvor, ele não precisa nem do meu glória a Deus que eu dou no culto, às vezes até no automático. Você está entendendo, meu irmão? Ele vai atrás de nós porque ele nos ama. Ele vai atrás de você porque ele te ama. E não pelo que você pode dar a ele. Irmãos, Romanos capítulo 8. Versículo 32, eu amo esse texto, meus queridos, porque ele praticamente é o resumo do Evangelho, porque o livro de Romanos, a Epístola de Romanos, é o pequeno Evangelho, o Evangelho todo está contido ali. E olha só, irmãos, Romanos 8,32, talvez poderia se dizer que é o ápice dessa epístola. Diz assim, vamos ler todos? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. Meu irmão, o pai não poupou nem o seu próprio filho por amor de você. Aí talvez você olhe para você e diga, mas por quê? Porque eu não tenho valor nenhum, mas para ele você tem valor. E não houve hesitação da parte do pastor, meu irmão. Ele não observou a dureza do caminho de ir atrás da ovelha. Você está entendendo? Ele podia olhar, rapaz, a ovelha já saiu, está distante, deixa para lá. Está muito distante, né? Não, ele não viu nem a dureza e nem a distância. Amém, queridos? Ele não viu os perigos que tinha no caminho. Ele não viu a duração do tempo. Quanto tempo eu vou estar atrás dessa ovelha? Irmãos, ele não olhou nem a escuridão da noite. Ele foi atrás da ovelha porque ele ama. Você está entendendo, meus queridos? Você já esteve atrás de alguém assim? Já esteve atrás de alguém assim? Irmãos, um dia os meus filhos sumiram. Eles eram pequenos. Sumiram, eu fiquei doido. E, inclusive, eu disse, olha, era final de ano, mais ou menos, aquele período de festa de final de ano. Eu peguei meu celular e eu disse, toma aqui, leve, porque eu ligo para vocês. Sumiram quando eu liguei, celular desligado, ó. Celular desligado, fiquei doido, meu irmão. Saí rodando aqui, saí rodando. Quando eu vi, eles estavam numa rua aqui embaixo, aqui na casa de uns amigos. Aí, olha só, meus queridos, eu liguei, né, para eles, né, para conversar, disse, olha, eu não estou aqui, não disseram onde é que estava, e quando foi desligar, o abençoado do Natan apertou o botão com força, desligou o celular todo. Irmão, eu fiquei doido, eu e Sulamite saímos doidos aqui procurando, fomos na casa da minha irmã, que mora aqui na rua, né, de Rosângela, ficamos doidos, ligamos para A, para B e tal, quando foi depois, lá vi os dois subindo na rua, irmão, eu consigo entender o que é que esse pastor sentiu. Ele não viu dificuldade, ele não viu os perigos, ele não viu o tempo, nem viu a escuridão da noite, porque ele amava aquela ovelha, ele foi atrás dela. Você está entendendo o amor que você tem ao Senhor? O Senhor, não há dificuldades para o Senhor, é claro que isso é uma metáfora, é claro que isso é uma parábola, mas se houvesse dificuldades para Deus, ele não pensaria nelas. Se houvesse perigo para eles, ele não pensou nesse perigo em busca de você, porque ele te ama. Diga glória a Deus, meu irmão. Interessante, meus amados, que também não houve rancor da parte do pastor, ou seja, ele não saiu dizendo, quando eu encontrar essa ovelha, quando eu pegar, deixa, né? Eu disse isso quando meus filhos sumiram, deixa eu pegar, até porque eu gritei com os dois aqui, saí subindo na rua aqui, gritando com eles, né? Porque eu sou humano, mas a gente vê que o pastor, o sumo pastor, não houve rancor da parte dele, amém, queridos? Porque ele não levou em conta o extravio, ele levou em conta, ou não levou em conta a perda, ele levou em conta o amor que ele tinha por ela. Isaías 42:3 fala muito sobre isso e eu quero ministrar para você nessa noite. Isaías 42:3 diz assim, não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, em verdade promulgará o direito. Isso fala do Senhor Jesus, ou seja, aquilo que está quebrado, meu irmão, o Senhor não quebra mais não. Aquilo que está só fumegando, o Senhor não apaga, mas Ele conserta o que está quebrado e Ele acende o que está se apagando. Você está entendendo o que é que Deus está falando para você nessa noite? O Senhor não vai chegar perto de você e vai dizer, por que você fez isso? Os irmãos estão entendendo? Por que você se afastou de mim? Não! Ele vai chegar perto de você e vai dizer, ei, eu te amo, eu te quero de volta, sem preconceitos, eu te quero de volta, sem recriminações, eu só te quero de volta. Entenda isso da parte de Deus. O Senhor não aponta o dedo para você como faz o humano e diz, por que você agiu assim? Não! Ele diz, eu te amo, independente do que você fez, da tua situação, de onde você está, eu te amo.
Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite, irmãos. E o versículo 5 mostra a alegria de quando o pastor encontrou a ovelha, achando-a, põe sobre os ombros e cheio de júbilo retorna. Irmãos, esse encontro do pastor com a sua ovelha é o clímax dessa parábola. Amém, irmãos? Agora a ovelha está segura, está longe do aprisco, mas já está com o Senhor. O Senhor a encontrou. Diga glória a Deus, igreja. Irmãos, a ovelha, ela estava cansada. Por isso que o pastor coloca ela sobre os ombros. Você está cansado, meu amado? Você está cansada, minha amada? O pecado te cansou, o afastamento te cansou. Você está cansado desta vida. O Senhor, Ele está pegando você nessa noite, está colocando nos ombros. Você não precisará andar o caminho de volta, porque é o Senhor que vai andar com você. Ele te coloca nos ombros. Diga glória a Deus, igreja. Ele é que carrega o teu peso. Nessa noite, não precisará você carregar o peso do seu erro, da sua falha, do seu pecado, do seu afastamento. É o Senhor quem levará o peso da tua vida. Diga glória a Deus, igreja. Irmãos, há só amor da parte de Deus. Não há repreensão da parte dele. Irmãos, a ovelha, ela é conduzida sem julgamento da parte de Deus, mas apenas com amor. Mateus 11:28, irmão, fala sobre isso. Ele diz, vinde a mim, muito conhecido esse versículo, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você não vai precisar levar esta carga. É Deus que vai levar nessa noite. É Ele que vai te livrar dessa carga. Você está cansado, as lutas do dia a dia, da tua vida te cansou. O Senhor te leva nos braços nessa noite. Essa luta não é mais só sua. Você não vai lutar agora sozinho. O Senhor está de volta com você, porque Ele te quer de volta. É Ele que vai guerrear as tuas batalhas. É Ele que vai levar este peso. Você simplesmente vai descansar em Deus. Irmãos, houve uma alegria da parte do Senhor quando ele encontrou a ovelha. Versículos 5 e 6 diz assim, achando-a, põe sobre os ombros e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos e diz-lhes, alegrados comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Irmão, quando nós nos voltamos para o Senhor, é uma alegria imensa. Inclusive, a Bíblia diz que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Independente se ele está dentro da igreja ou fora. Mas quando um pecador se arrepende, há alegria no céu. Irmãos, a Bíblia diz que isto é a alegria de Deus, porque ele vê o resultado do penoso trabalho da sua alma. Isaías 53:11. Olha só o que é que diz, irmãos, é o fruto do seu esforço. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Irmãos, Deus olha para você e vê, quando você tem essa intenção de voltar, ele se alegra, porque você é o fruto do penoso trabalho da alma dele. Ele morreu por você. Você pensa que Deus não está satisfeito por você estar aqui nessa noite? Ah, pastor, mas eu estou todo domingo aqui na igreja, eu estou toda quinta aqui na igreja, mas cada vez que você vem, ele se alegra, sabe por quê? Ele morreu para isso, ele morreu para que você tenha intimidade com ele, ele morreu por você, é o penoso trabalho da alma dele, e ele se alegra quando você dá um passo em direção a ele. Amém, irmãos? Os irmãos se lembram que eu sempre digo aqui na igreja, quando você quer, Deus quer. Quando você dá um passo em direção ao Senhor, o Senhor vem em teu encontro. Quando você se volta para Deus, Deus se volta para você. Precisa apenas de um passo, precisa apenas dizer, Senhor, me perdoe, eu me afastei. E o Senhor, Ele virá sobre você, porque Ele se alegra com você. Ele se alegra pelo penoso trabalho da alma dEle, que foi morrer por você. Irmãos, que coisa tremenda. Quando o Senhor, Ele ressuscitou, quando ele aparece a primeira vez para os seus discípulos, a primeira coisa que ele fez foi mostrar os cravos, o buraco dos cravos nas mãos e da lança do lado, porque ele se orgulha em dizer, eu fiz isso por você. Irmãos, quando Jesus aparece lá no Apocalipse,
19, né? Para João, quando ele vê Jesus estar sentado sobre um cavalo branco, diferente, né? Porque quando ele entrou em Jerusalém, entrou sentado no jumentinho, não é assim, irmão? Mas quando ele voltar, ele virá num cavalo branco. Irmãos, a Bíblia diz que o seu cabelo está branco como a neve. A Bíblia diz que seus olhos, eles são como chamas de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada, que é a palavra de Deus. Ele está com um cinto de ouro. Mas veja que coisa, irmãos. Ele está com um manto tinto de quê, irmãos? De sangue. Por quê, irmãos? Porque ele morreu, ele derramou seu sangue por você. Você está entendendo o que é que Deus mostra para nós, irmãos? Ele se satisfaz em dizer, eu fiz isso por ele, eu fiz isso por ela. Ele poderia vir com um manto todo branco, lindo, sem nenhuma mancha, mas ele preferiu que esse manto esteja manchado com o sangue que ele derramou por você, porque ele te ama e nessa noite ele quer se alegrar com você. Ei, volta para mim, eu estou esperando. É só isso que eu quero. Eu não vou jogar o teu pecado na tua frente, na tua cara. Eu não vou jogar o teu afastamento, não. Eu vou simplesmente dizer, eu te amo. É isso que o Senhor diz para nós nessa noite, irmãos. Ele se alegra conosco. E ele se alegra por nós. Versículo 6. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha perdida. Irmãos, versículo 7 diz assim, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O Senhor se alegra por você. Se nessa noite você está dizendo, Senhor, me perdoe, eu me afastei, há uma alegria no céu, há uma festa no céu. Os anjos hoje rejubilam por ti. Os santos que já estão lá, já estão felizes por você. Você pode dizer glória a Deus? Quando eu falo de santos, eu não estou falando dos santos, né, de outra religião, estou falando dos crentes que estão lá. Né? Eles se alegram porque um pecador se arrependeu aqui na terra. Independente do tamanho, da gravidade da tua falha, o Senhor te ama e Ele te quer de volta. Não deixe passar esta oportunidade, o Senhor te quer de volta. Mesmo você que está dentro da igreja, você que tem cargos, você que exercita funções no reino, mas por algum momento você se afastou, o Senhor te quer de volta. O Senhor não quer o teu trabalho. Ele não quer aquilo que você pode dar para Ele. Ele quer você, independente do que você possa dar para Ele, ou independente do valor que as pessoas te dão ou não te dão, Ele quer apenas você. Você entende, meu irmão? Talvez a maioria dos irmãos aqui não são pais, mas quem é pai sabe do que eu estou falando. O filho, meu irmão, muitas vezes erra, o filho muitas vezes comete falhas absurdas, mas um pai, uma mãe que ama de verdade, ele passa por cima disso. Entenda, irmãos, ele não dá anistia para esse filho, porque o que é repreensível, né, de fato há uma correção, assim como Deus conosco. Mas, irmãos, o amor fala mais alto. Os irmãos entendem? Você já viu quantas mães vão... Às vezes os pais não vai não, viu? O pai é terrível, mas quantas mães vai lá, né, no presídio, passa por aquela revista humilhante, levando aquele saquinho ali com comida, né, meu irmão? Quando chega lá, aí o soldado, né, vai lá e fura o bolo todinho, abre a lasanha para ver se tem uma coisa dentro, chega lá tudo detonado, e a mãe vê aquilo, se humilha, mas vai atrás do filho. Você já viu isso, meu irmão? Teve um período da minha vida que eu estive fazendo um trabalho numa cadeia de segurança pública. Eu vi lá, meu irmão, como é humilhante. Inclusive eu também tive a revista íntima, que coisa humilhante, meu irmão. Mas eu tinha que estar lá porque era algo que Deus queria. Mas enfim, meus queridos, eu vi, a Solomita ficou do lado de fora, viu a quantidade de mães lá, tudo sentadinha esperando. Sabe por quê, meu irmão? Independente do erro do filho, ela ama o seu filho. Alguém diz assim, pia mesmo, né? Mãe safada, o filho fez. Meu irmão, mas só uma mãe sabe o amor que tem por filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Só Deus sabe o amor que Ele tem por você. Independente do teu erro, daquilo que você fez. Só Deus sabe o amor que Ele tem por você. E nessa noite Ele salta montes. Ele ultrapassa dificuldades se houvesse dificuldades para Ele. Ele não vê perigos de ir em busca de você.
Nessa noite ele está dizendo, eu te amo e te quero de volta. Independente do teu valor, independente daquilo que você fez, eu quero você de volta, porque eu te amo. Amém, queridos? Irmãos, essa história, ela trata da condição humana. Nós nos afastamos de Deus. Romanos 3:23, estão todos afastados, estamos todos afastados da glória de Deus. Não é assim que diz a palavra, mas o Senhor vem em nosso favor. Não é? Assim como o pastor foi atrás daquela ovelha, ele vem em nossa busca. Não é? Nós talvez nos afastamos por coisa mínima, meu irmão, mas mesmo assim o Senhor não nos quer afastados, o Senhor não nos quer perdidos, ele veio em busca de nós. Amém, irmãos? Que nessa noite que nós permitamos ser encontrados pelo Senhor. Amém, queridos? Nos permitamos ser encontrados pelo Senhor. Porque talvez você esteja pensando assim, mas está tão bom esse caminho afastado, está tão bom permanecer assim, mas não vai permanecer assim. As coisas vão piorar, porque afastados do Senhor as coisas pioram. Eu costumo fazer uma analogia, né, do homem afastado com Deus com o ventilador tirado da tomada. Quando o ventilador é tirado da tomada, ele não para instantaneamente. Não é, irmão? Ele vai parando, não é desse jeito. Assim somos nós afastados do Senhor. Nós vamos parando, vamos morrendo aos poucos. Cuidado! Deus está te dando chance. Ele está de braços abertos esperando você. Ainda tem tempo. Ele só espera por você, porque Ele te ama. Amém, queridos? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu quero encerrar esse culto.